Hoje vamos conversar um bocadinho aqui sobre fibras têxteis, que são materiais que nos rodeiam e estão tão presentes no nosso cotidiano, seja na roupa que vestimos ou nos lençóis onde dormimos. E vou dar aqui particular atenção a fibras que constituem as telas mais utilizadas na chamada pintura de cavalete, ou que serviram de suporte a esse tipo de obra de arte. Ainda chamar-te aqui a atenção e convidar-te desde já para que, se ainda não visualizaste alguns vídeos que fizemos sobre este tipo de obra, que o faças para que tenhas uma perspectiva mais alargada dos vários constituintes do que é uma pintura de cavalete. E por já ser uma temática que temos abordado noutros vídeos, não vou alargar-me muito, mas só recordar aqui que os bastidores ou grades são estruturas de madeira ou por norma de madeira constituídas por várias réguas e que constituem exatamente o suporte onde o artista vai fazer o estiramento da tela, onde vai então depois desenvolver a sua obra. Esses bastidores nem sempre tiveram a mesma configuração dos bastidores atuais. Até ao século XVIII eram estruturas fixas, ou seja, essas réguas eram presas entre si por pregos ou por cavilhas e, portanto, traz aqui já uma série de questões que se prende com a conservação deste tipo de obra. A partir da segunda metade do século XVIII, esses bastidores já são, então, estruturas em que essas réguas se encaixam umas nas outras e, então, permite já, através de cunhas de estiramento, fazer exatamente o estiramento dessa estrutura ou o afrouxamento da mesma, conseguindo aqui compensar um pouco a necessidade do comportamento dos vários materiais que constituem uma pintura sobre tela. Quando estamos a intervencionar este tipo de obra, temos sempre que ponderar, e se perante um bastidor rígido e fixo, ponderar da necessidade de o alterar ou até substituí-lo por um bastidor que tenha as características ideais para promover a boa conservação dessa mesma pintura. Deves ter aqui particular atenção, se forem pinturas nomeadamente de contextos museológicos, aqui da necessidade de ponderares entre o que é substituir uma estrutura destas original e aquilo que é a necessidade de criares um novo bastidor para promoveres uma boa conservação da peça que estás a intervir. Posto isto, vamos então falar das fibras que constituem as telas. Vou começar por falar das fibras sintéticas, que dão origem a este tipo de tela e são muito interessantes. Este tipo de material é muito interessante em situações em que estejas a intervir telas de grandes dimensões. E posso dar aqui o exemplo de uma tela de um altar mor proveniente de um mosteiro, e falo-te aqui daquelas telas muito grandes que são estendidas e enroladas nas bocas das tribunas, quase sempre dos altares mor das igrejas ou mosteiros, e que nós intervencionamos, como te estava a dizer, que tinha patologias muito graves que se prendia com uma fragilização do suporte. Foi uma tela que esteve 100 anos esquecida exatamente no topo do altar mor e a zona do tecido que constituía a tela dessa pintura, que ficou enrolada e, portanto, mais exterior a todo o núcleo da pintura, sofreu danos gravíssimos. Então estávamos perante uma patologia de grande fragilização nessas áreas e perda de quase todo o suporte nessa zona, de onde foi ponderado e foi decidido fazer uma reentelagem total. Como é fácil perceberes, a própria tela, pelas dimensões que tinha, de 8 metros por 3 metros e meio, já por si o suporte original tinha muito peso, de onde nós, ao decidirmos fazer uma reentelagem, a primeira preocupação foi a escolha de um tecido, de uma tela, que não fosse adicionar ainda mais peso àquilo que era o suporte original. Funcionou muito bem e foi uma opção bastante assertiva, de onde pondera para a escolha deste tipo de tela numa situação semelhante,
ou de uma tela com dimensões já algo consideráveis. Então as fibras podem ser caracterizadas segundo a sua proveniência. E vamos agora falar aqui das fibras que foram mais utilizadas como suporte no desenvolvimento da pintura de cavalete, nomeadamente aí a partir do século XV-XVI, começaram efetivamente a ser muito utilizadas como suporte neste tipo de obra. As mais utilizadas são as que provêm efetivamente do mundo vegetal, nomeadamente o algodão, o linho e o cânhamo. O algodão é extraído de uma fibra que cobre a planta, a semente da planta de algodão. O linho e o cânhamo já é uma fibra extraída da maceração do cal dessas plantas. Temos aqui também que caracterizar um bocadinho melhor o algodão, porque é uma fibra composta por muita celulose. É uma fibra muito higroscópica, ou seja, reage muito na presença de umidade, de onde o processo, o que é que isto quer dizer? Quer dizer também que ela encolhe e incha muito com essa absorção e gera-se aqui uma força mecânica que também de alguma maneira vai aqui jogar contra a boa conservação das pinturas que estão executadas sobre este tipo de tela. E também, efetivamente, é uma fibra muito pouco resistente. Relativamente ao linho, o que é que nos apraz dizer sobre o linho? São fibras mais resistentes, são fibras também mais finas do que as fibras de algodão e são muito fáceis de detectar a olho nu. Se tu olhares para uma tela, é muito fácil perceber se é linho ou não, porque por norma apresenta muitos nódulos. O cânhamo, como te disse, é extraído da maceração do cal da planta. São fibras bastante sólidas, bastante fortes, podem variar naquilo que é a sua coloração, podem variar de um amarelo claro a um castanho dourado, mas também nos dão depois fibras, este tipo de matéria dá-nos fibras também muito grosseiras, de onde temos aqui as 3 fibras que normalmente se encontram na composição dos suportes utilizados na pintura de cavalete. Claro que se falamos aqui em capacidade de absorver muito umidade do meio ambiente, também temos que ponderar sempre que há uma patologia associada a essa característica, que é o desenvolvimento de micro-organismos com muita facilidade, isto no caso do algodão. Vamos falar agora aqui das fibras provenientes do mundo animal e obviamente que logo a que nos vem à ideia será a seda. A seda é obtida da secreção de uma matéria viscosa que o próprio bicho da seda segrega na elaboração do seu casulo, da sua casinha, onde ele vai sofrer a sua metamorfose. E depois dá-se aí um processo, portanto é uma fibra muito proteica e dá-se um processo de tratamento algo complexo. Os casulos são secos a altas temperaturas, no sentido de matar as larvas que possam ainda estar dentro dos casulos. Depois são fervidos em água a ferver. Portanto, a descrição não é muito agradável, mas efetivamente o processo é este. E dão aso a uma matéria que é a seda, ou a uma fibra que é a seda, que é constituída por características muito particulares. Por norma são fios muito maleáveis, extremamente frágil, a sua própria estrutura vai enfraquecendo ao longo do tempo e eu estou aqui a lembrar-me, é um tipo de tecido muito sensível à ação da luz. Estou aqui a lembrar-me de uma intervenção que fizemos num palacete, que é uma casa-museu. Intervencionamos todo o recheio desse palacete e havia salas que eram forradas com sedas. A sala lilás e a sala de jantar. Numa das salas as sedas apresentavam-se com um tom roxo muito clarinho, ou lilás clarinho, e na sala de jantar apresentavam-se num verde tenue, não era um verde muito forte. Quando procedemos à desmontagem desses painéis, eles estavam fixos e rematados com frisos de talha
executados sobre madeira. E quando da desmontagem, como eu estava a dizer, percebemos exatamente por baixo dos frisos, onde o tecido não sofreu a ação da luz, percebemos a verdadeira tonalidade do que era originalmente a cor daquelas sedas. O lilás clarinho de facto não era claro, era bastante intenso, e o verde era quase um verde esmeralda. A opção passou, e a decisão do dono de obra foi encomendarmos, descobrirmos primeiro quem poderia fazer uma réplica, daquele padrão e daquela seda, se ainda existia quem o fizesse artesanalmente, e então a opção foi efetivamente fazer-se uma encomenda à Itália com as cores, mandando uma amostra com as cores que eram efetivamente as cores originais à época, de onde estamos perante aqui um tecido que é muito frágil à ação da luz. Fica aqui uma curiosidade, que um fio de seda pode ir dos 300 metros aos 1000 metros de comprimento, o que nos dá aqui um fio muito longo. Também dizer que hoje em dia já temos uma fibra sintética muito semelhante à seda natural, e também há, nomeadamente, a obtenção de uma fibra muito idêntica à seda e que se obtém exatamente do bambu. Por fim, vamos falar aqui da lã, obtida de vários animais. Começa pelo processo de tosquiar os animais, depois a lã é lavada, é desengordurada, portanto sofre aqui uma série de processos e de trâmites, até que é cardada e fiada. Há núcleos museológicos em que ainda podes efetivamente visualizar todo este processo ao vivo. Existem senhoras que ainda estão lá a dar-te a possibilidade de presenciares como são todas estas fases. É muito interessante. De onde, se ainda não tiveste essa oportunidade, procura, e até há alguns núcleos espalhados pelo país que podes ainda presenciar este tipo de situação. Uma tela é o tecido que nós obtemos do intercruzar e do encruzilhar de vários fios no trabalho do tear. Então vamos começar aqui por definir quais são esses fios e como é que eles são construídos e colocados no tear para darem origem a um tecido ou a uma tela. Há uma série de fios paralelos entre si que são presos e fixos ao tear, no limite inferior do tear e no limite superior. Vão-nos dar assim, esses fios vão-nos dar o que é o comprimento da peça que vamos obter. E designa-se por esses fios fixos de urdidura. Nessa urdidura vai ser intercruzado um fio a que designamos trama. Dessa trama vai nos dar a largura do tecido. Vou-vos mostrar aqui que quando esse mesmo fio percorre a urdidura e faz o sentido inverso, cria uma zona de remate que se designa por ourela, que é esta zona aqui. A trama vai nos dar a largura do tecido. Esta dança do tear, esta forma de intercruzar a trama com a urdidura é chamada de ligamento. Esses ligamentos podem ser mais complexos ou menos complexos, e são exatamente esses ligamentos que vão definir o tipo de tecido que nós temos à nossa frente. Ou seja, quando falamos de uma sarja ou de um tafetá ou de uma espiguilha, nós estamos a falar exatamente da forma como essas fibras ou esses fios foram trabalhados no tear e não da sua composição, de onde esses ligamentos também, conforme a sua complexidade, vão dar origem a tecidos ou a telas com aquilo que nós designamos tramas mais abertas ou tramas mais fechadas. Vou-vos mostrar aqui, por exemplo, esta tela, que é de trama muito aberta, ao contrário de esta, que é de trama muito mais fechada. São então algumas características que tu deves ter em conta quando te propões a fazer um trabalho nesta área de intervenção,
e quando tens que escolher o tipo de tela que vais utilizar para o teu trabalho, seja numa reentelagem total, seja na colmatação de lacunas de suporte.